Começa em altíssima velocidade mais um grande prêmio de Milwaukee. Hoje são 3 cavaleiros do apocalipse. Um deles tá com... Tá de novo com hemorroidas? Diarreia, isso, tá com diarreia. Então hoje nós vamos ter que segurar as pontas com 3 participantes. Mas olha, eu vou ser polêmico aqui, hein? Vou ser polêmico e vou dizer que os programas em que só 3 participantes participam são os melhores. O que vocês acham? São os melhores. eu também acho. Eu também concordo. Você concorda, gato miador? Concordou. Ele deu uma resposta. Nós estamos aqui reunidos nessa mesa de bar para tomar Guaraná. Que Guaraná? Marcos Melo. Aqui eu acho que o mais popular de longe é o Baré. Baré? Eu já ouvi falar do Baré, mas eu nunca vi não. Tem o gosto, tem gosto mais forte de Guaraná. Agora eu vou te perguntar uma coisa, Marcos Melo, você que tá todo pimposo, que conseguiu seu doutorado em biologia, o Guaraná que a gente bebe, fruto tem aquele gosto mesmo? Mais ou menos, cara, não tanto. Fruto mesmo, quando a gente pega pra comer in natura, parece mais um gosto de amendoim. Amendoim? Tu tá brincando comigo. O amendoim seco lembra um pouco o gosto. Mas é porque assim, sementes, geralmente com muito amido e tal, essas substâncias assim, até um pouco de proteína, elas tendem a ter esse gosto, sabe? Um gosto meio acastanhado. Eu comi sorgo uma vez e tinha gosto de pipoca. Por que cargas d'água tu comeu sorgo, cara? Porque eu queria saber qual que era o gosto do sorgo, E por falar em parabéns a todos os envolvidos, eu tô aqui me atrapalhando todo como rosteiro. Eu não apresentei os nossos participantes de hoje. Vindo do meio do país, ele com o seu uniforme de jacaré tunado, customizado, Alisson Guedinho, domador de jacaré. Então, aqui tem um refrigerante que a gente chama de funada. Tem gosto de quê? Nada. Nossa. E do norte do país agora ostentando o seu título de doutor honoris causa, Marcos Melo, o Kamen Rider Amazon. Eu nunca fui enterrado no Novo México, fortes entenderão. Eu também não, ainda não. Não, isso tem a ver com a nossa pauta. Mas o que eu ia falar é que eu não fui titulado doutor ainda, né? Sou um doutorando que agora foi qualificado. Não, é doutor, para nós você, nos nossos corações você será sempre um doutor, doutor Marcos. Dr. Marcondes Melo. E eu, vindo diretamente, como falou o Guilherme, das terras gélidas do sul, Alexandre Machado, não tenho subterfúgios. E o gato miador, carente, coitadinho, tá ali. E saindo então desse assunto aquoso, nós vamos pro assunto que nos reuniu nessa noite quente aqui em Bento Gonçalves, abafada. O assunto que nós temos, que nos traz hoje aqui é o seguinte: jogos que fracassaram. O que é o fracassar? É vender pouco. Não é que o jogo seja ruim, que o jogo tenha problemas, é o fato de custou muito dinheiro e não teve retorno. Por algum motivo, né? Por algum motivo ele pode ter tido poucas vendas, né? São várias. Exatamente. Isso não depende da qualidade do jogo. Simplesmente ele deu azar e vendeu pouco. Acho que quem poderia começar seria você, Alexandre. Não, eu acho que essa é uma honra que eu não sou capacitado a merecê-la. Então, Marcos Melo, eu escolho você! Marcos Melo. Parece o Squirtle falando. Squirtle. Sim, eu coloquei aqui o Squirtle.
Qual vai ser o meu ataque? Tu vai jogar uma tese de doutorado de 500 páginas em cima do teu inimigo. Em cima do Alisson. Olá, Marcos Melo. O que você traz aí de jogo fracassado? Vamos lá, nosso primeiro jogo fracassado aqui da noite. É um clássico, só que não. Assim, é um dos jogos responsáveis por é um clássico, desculpa te interromper, mas é um clássico no coração dos verdadeiros gamers? Acho que esse é um jogo que literalmente ele tá vindo debaixo da terra, cara, pra ser aqui abordado nessa noite. Ele é tipo Grenal, tá vindo lá de baixo. Tá vindo lá de baixo. E ele é o ET The Extraterrestrial, ou ET o Extraterrestre, jogo pro Atari 2600, de 1982. Saudoso ET, jogo de tantas lendas que eu acredito que você vai falar sobre elas, né? Vamos falar aqui. E engraçado, né? Eu acho que até agora, em 20 e poucos episódios, e se for esse mesmo número quando esse podcast sair, a gente nunca falou sobre o Atari, né? Ou já falamos? Não, nunca falamos, nunca tivemos a infelicidade de falar desse videogame. Tem o Enduro, acho que alguém já mencionou o Enduro. O Enduro é fantástico, que jogo fantástico. Parabéns a todos os envolvidos na criação do Enduro, realmente vale muito a pena conhecer. Link no post de uma jogatina do Enduro? Sim. Melhor ainda, link no post do canal Fliperama Jogando Enduro. Exatamente. E o ET do Atari, né, vamos chamar assim a partir de agora, ele é um jogo que foi lançado em 1982. Ele foi programado principalmente por uma pessoa, né, que chefiou ali a programação do jogo, que era o Howard Scott. Eu acho que, na verdade, ele foi a única pessoa envolvida nesse projeto. Ele foi a única pessoa mesmo, cara? Nossa. Foi. Pior do que eu pensei, então. Como fala o Engenheiros do Havaí, essa banda que o Brasil inteiro aprendeu a amar, somos um exército de um homem só. Exatamente. Eu achava que, antes de fazer a pesquisa, né, pra essa pauta, que o jogo ele tinha um selo de uma empresa por trás e tal, assim, além da Atari, né, um jogo terceirizado, só que não. Quem leva o crédito pelo desenvolvimento é a Atari, e como publicadora também é a própria Atari. O que talvez piore até as coisas. Na época era assim, era normal isso. Ah, não, mas a gente tinha a Activision na época já, que publicou até talvez alguns dos melhores jogos que tinha no Atari, cara, como o Pitfall, o River Raid. O que é o ET, o extraterrestre? Muito bem. O ET, ele é um extraterrestre. Parabéns! Então, o que é o jogo do ET do Atari? É um jogo que basicamente você tem que guiar o personagem, né, e coletar pedaços. É um jogo com aquela visão meio Bomberman, sabe, top-down, visto por cima. E onde o objetivo do jogo é coletar pedaços de um comunicador interplanetário. Ou então alguns itens. Essa é a premissa, isso que tá lá no projeto do jogo, tá lá escrito no papel o que tem que ser feito, coletar pedaços da nave espacial alienígena. Só que quando chegou na hora de fazer isso, olha, é inacreditável, mas não dá pra entender, não dá pra entender nada o que tem na tela. O jogo é basicamente uma tela verde, né, com alguns quadrados, losangos, sei lá o que é, onde tu vê um bonequinho, né, que tu tem que imaginar que é o ET, ele parece muito com a letra G. Tem uns itenzinhos, né, que são esses pedaços da nave dele, ou é do comunicador, não lembro agora. E um bonequinho do menino, né, só que também tem umas seções onde parece um buraco, né, em vista transversal, né, que seria uma vista transversal de um buraco. É como se fosse a letra U, todo preto, né, e o ET entra dentro pra pegar, né, pra coletar pedaços desse telefone interplanetário, né? É o que diz aqui no manualzinho. E nunca mais sair, né? Porque... o jogo... Então, qual é a história que levou, né, a difama desse jogo? A wordfâmia, não sei qual é a palavra correta. Infâmia. Infâmia. Muito boa, eu tava pensando em inglês. É que você é muito pensador. Muito pensador. A Atari, ela pensou que ganharia rolos de dinheiro pela produção de qualquer coisa que tivesse ligado ao sucesso do filme, né, do ET, o extraterrestre. Então, o que eles fizeram? Eles contrataram esse sujeito aí, o Waschel, e deram pra ele 5 semanas e meia pra ele entregar o jogo pronto. E aí saiu, sabe? Isso que a gente tá tentando descrever aqui, porque a gente precisa de um pouco de imaginação pra entender o que se passa, né, no jogo.
É um pouco mais específico. Ele tinha que ser. Ele era obrigado a fazer o jogo em 5 semanas e meia pra ele bater com a saída do filme, que o filme ia ser lançado próximo ao Natal. Próximo ao Natal daquele ano, exatamente. E o gráfico do jogo é feio, como eu falei, o personagem ele é muito estranho, sabe? Parece que ele só tem pescoço. O cartucho do ET do Atari, ele vendeu bem, sabe? Ele chegou a 1,5 milhão no total, assim, de cópias. Eu achei até muito, sabe? Porque a gente tá falando aqui. Só que isso é 1,5 milhão. O problema é o que ficou no galpão, né? Sim, isso. Então, comparado à expectativa de 2,5 a 3 milhões e meio que eles tinham, né, de cartuchos para vender. E qual foi o resultado disso, né? A publicação de um dos piores jogos, né, já avaliados pela crítica, né, um dos piores videogames já feitos. E também dos piores fracassos comerciais de toda a história dos videogames, né? Tanto que ele foi, talvez, um dos maiores responsáveis pelo crash do mercado de 1983, 1984 que aconteceu no mercado americano. E outra também, um dos jogos que mais teve tentativas de devoluções ou devoluções nas lojas. Exato. É exatamente um dos recordistas de devoluções. Esse jogo, o ET e o Pac-Man, foram 2 jogos que a Atari produziu muito cartucho. Muito mesmo. Vendeu uma fração, encalhou o resto e foi um dos causadores. Esses 2 jogos são, digamos, são atores de primeira linha do crash de 83 dos videogames. Sim, juntamente com a quantidade muito grande, né, de empresas que estavam desenvolvendo consoles para competir no mercado, né? É que nem faculdade de administração e advocacia. Tu chuta uma pedra, sai um advogado e 2 administrador. Sim, mas é interessante até essa história, se a gente for um dia, talvez, quando a gente crescer um pouco mais, falar sobre esses eventos históricos, sabe, são muito legais, o próprio crash da indústria, tem muita coisa ali que protagonizou, né, mas a gente pode citar aqui, claro, né, o exemplo do ET do Atari e do próprio Pac-Man, que apesar de ter vendido bem, ele foi já ao contrário do ET, ele foi um fracasso de crítica, né, porque é um jogo que era só uma sombra, né, do que era realmente o jogo do Pac-Man. Tanto que aí entra a maior lenda, né, que agora não é mais lenda, que foi dos cartuchos que foram enterrados em Alamogordo, né, no Novo México. E por muito tempo, né, se cogitava que isso seria apenas uma lenda. E em abril de 2013 foi iniciado um projeto para desenterrar esses cartuchos, né? E dentre os jogos do Atari, dentre os cartuchos do ET do Atari, tinha também vários cartuchos do Pac-Man e outros jogos como o Centipede também, que era um outro jogo do Atari. Tanto que existiam mais ou menos 728 mil cartuchos enterrados naquele lugar. Jesus amado. É legal para quem quiser saber mais dessa história, tem o filme, né? O documentário, né? No caso. O documentário. Tem até no Netflix, se não me engano, foi lá no Netflix que eu assisti, falando sobre toda essa jornada aí do maluquinho lá, que eu não lembro do nome, fazendo esse projeto pra desenterrar esses cartuchos aí. Alisson, é sua responsabilidade colocar esse link no Porsche, então. Como é que eu vou colocar o link no Netflix aqui? E uma coisa interessante é que, tipo, eu sempre falo há anos e anos, já são 4 anos já que vocês escutam eu falando que o Jogador Número 1 é o melhor livro do mundo, né? O autor do Jogador Número 1, o Ernest Cline, ele participou, ele foi lá pra ver eles desenterrar, mas ele não foi assim como convidado, como protagonista, como alguma coisa do documentário. Ele foi como imprensa, né? Ele foi porque ele é fã e ele foi uma das primeiras pessoas a pegar um cartucho desses que foi desenterrado. E ele foi com o seu DeLorean ainda, isso que é mais legal. Caralho! Ele só anda com o DeLorean dele, né? E ele é muito nerd, muito mesmo. Se chegar alguém a ler o Jogador Número 1, vai ver como que ele é nerd demais. Apesar de todo o fracasso, né, do ET do Atari como jogo e como tanto em crítica quanto em vendas e tudo mais, e todas essas lendas, o jogo ele tem uma base de fãs e tal, e as pessoas tentaram consertar os bugs do jogo, colocar instruções, sabe, tutoriais no jogo, modificaram ele. E em 2014, na verdade... Isso é ROM hack. Sim, exatamente, mas é engraçado. Uma galera portou o jogo do Atari pro NES, cara. Caramba! Jogo. E aí eles alteraram e fizeram isso, né? Tipo, colocaram instruções detalhadas de como jogar, essa parte de tutorial. E aí o jogo vendeu bem até, cara. Vendeu bem no mercado negro, né? No mercado negro, talvez. E é isso, essa é a nossa historinha do ET do Atari. Qualquer coisa, se a gente falar mais sobre o próprio Atari, né? De repente a gente pode retomar esse assunto, que tem sempre muita coisa pra abordar aqui. E dando continuidade, então, aos nossos
queridos fracassos, que são fracassos queridos, né? A história não é feita somente de vitórias, a história também é feita de derrotas, e às vezes as derrotas chamam mais a atenção do que as vitórias. Pensando nisso, Alisson, venha cá com seu jacaré e nos conte a sua historinha. Quem aqui dos dois já jogou RPG de mesa? Eu já joguei uma única vez. Eu não joguei, cara. Eu tinha vários amigos que jogavam, mas eu nunca pude jogar, infelizmente. O Alexandre provavelmente, como você jogou uma vez, nunca jogou Vampiro a Máscara. Nunca. Eu sei que existe, mas eu nem sabia, por exemplo, que ele tinha virado um jogo eletrônico, porque aqui tu não vai falar de um jogo de tabuleiro, né? É um jogo de tabuleiro. Não, claro que não, né? É um jogo eletrônico. Na verdade, ele virou vários jogos eletrônicos, né? Não só um, mas eu vou falar de um especificamente. Que foi ele virou uma das maiores franquias da história dos videogames? Não, ele virou, acho que se não me engano, são 2 ou 3 franquias. Teve o... Eu vou tentar falar, eu não sou bom no inglês, mas vou tentar falar. Vampire The Masquerade Bloodlines e o Redemption, né? O Redemption foi o primeiro... Não, tá errada a pronúncia. Qual é que é? Redemption. Os Redemption. Mas ele fez bastante sucesso. Ele foi um jogo lançado pela Valve, né? Tipo, a Valve não, pela Activision, né? Mas com... É que são nomes parecidos, né? A Valve, a Activision. Não, é porque eu vou chegar lá. O porquê. É que a Valve tava meio ali junto ali com o galerê todo, entendeu? Ele é um jogo baseado no Vampiro à Máscara, né? Mesmo da editora White Wolf, que lançou vários jogos baseados no mundo das trevas. E eu não vou falar o que é o mundo das trevas, porque não vale, senão a gente vai ficar até amanhã. Mas foi feito, né, pela empresa chamada Troika. Nome bonito, não é? É um nome bonito, Troika. O nome cabriocárico, eu diria. Mas olha só, a empresa lá, a Troika, ela ficou interessada ali pra fazer um jogo assim com base no mundo do RPG. Aí eles conseguiram um contrato com a Valve. Pra ser a distribuidora? Não, pra usar a engine Source. Usar a engine do Half-Life. A do Half-Life 2, pra ser mais exato. Meu Deus, é muito avanço. De que ano é esse jogo aí? Esse jogo ele foi lançado... Deixa eu até confirmar aqui. Ele foi lançado em 2004, esse jogo. Deixa eu falar toda a reviravolta. Foi lançado em 16 de novembro de 2004. A Troika foi a primeira empresa externa, que não era da Valve, a conseguir pôr as mãos na engine, ou na engine. Isso. Na engine do Half-Life 2, que era a Source. Eles pegaram Por que esse jogo teve tantos problemas? Eles pegaram uma engine, eu não consigo falar toda hora engine. Eles pegaram esse motor gráfico que não estava pronto, eles não tinham conhecimento de programação sobre esse programa. Eles pegaram a engine que eles não tinham conhecimento e apanharam. E apanharam e foram lá tentando. Aí a Valve falou assim, você só vai poder introduzir ao público esse jogo depois do anúncio do Half-Life 2, e você só vai poder lançar esse jogo depois que a gente anunciar o lançamento do Half-Life 2. Ou seja, você falou 2 vezes a mesma coisa. Não, primeiro do anúncio e depois do anúncio da data mesmo, entendeu? Tipo assim, nós estamos fazendo Half-Life 2. Lançamento. Isso é um anúncio. Nós vamos vender o jogo dia 12. Isso é outro anúncio, entendeu? Entendi. Desculpe minha ignorância. Então, tipo, eles tiveram muitos problemas com essa parte de se adaptar ao motor do jogo. Na verdade, não só o motor, ao que a Valve mandava eles fazer. Aí, quando o jogo saiu, ele foi obrigado a ser lançado no dia 16 de novembro de 2004. A prévia deles era para lançar só em 2005. Eles foram obrigados pela Valve a lançar em 2004. E quem lançou o jogo foi a Activision, a publicadora. Olha que engraçado. Eles competiram no lançamento contra Half-Life 2, Metal Gear Solid 3 e Halo 2. Tenho a leve impressão de que isso não daria certo. A concorrência aí um pouquinho pesada, cara. De tudo que eu até tô falando desde o começo, nunca ia dar certo, nada, né? Porque, tipo, pegar um motor gráfico que não tinha conhecimento, ser obrigado a fazer publicidade só depois da publicidade de outro jogo e ser obrigado a lançar no dia que eles mandaram lançar, ainda com um negócio não 100%, e ainda competindo contra 3 puta jogos. O pior é que
por conta disso, eles só conseguiram vender 72 mil cópias. E os jogos anteriores que eles já tinham feito, a Troika já tinha feito, tinha vendido entre 128 e 200 mil cópias. Eu não vou ficar falando dos jogos e tal, mas quem quiser depois dar uma olhada sobre a Troika aí. Mas a ideia que eles estavam trazendo era muito boa, porque tipo, era o primeiro jogo que estava se baseando mesmo num RPG de mesa pro computador. Eles estudaram muito o Vampiro, a Máscara, eles estudaram os clãs, que eles botaram, você pode jogar com vários clãs que tem no Vampiro a Máscara. Eles chamaram um roteirista pra fazer uma história complexa, porque o Mundo das Trevas são jogos de RPG que não é baseado em ação, mas em interpretação. E ainda mais Vampiro a Máscara, que tem tipo muito jogo de poder, política e traições. Ele é tipo um Game of Thrones, só que bom, sabe? Um Game of Thrones que deu certo, assim, o Vampiro a Máscara. Agora tu tá sendo muito polêmico. Infelizmente, por conta disso, quando que a Valve fez com eles não conseguiram concluir um jogo, não conseguiram lançar um jogo 100% sem bugs. Uma coisa que eles queriam fazer era um modo multiplayer. Eles não conseguiram terminar esse modo multiplayer, porque eles não conseguiam desenvolver no código deles. Deu tudo errado, faltou tempo, faltou conhecimento. Foi um desastre. Esse realmente foi um desastre. Foi. E, a empresa, por conta disso, por conta desses problemas que eles tiveram, do pouco dinheiro que eles conseguiram, metade da equipe de desenvolvimento foi demitido em novembro mesmo. O jogo saiu dia 16. Imagina, em novembro mesmo, pessoas sendo demitidas. E em dezembro foi o restante. Só ficou as três pessoas que montaram a empresa. Aí em fevereiro de 2005 eles fecharam a empresa. E tipo, esse jogo ficou tanto no coração deles que muitas das pessoas que foram demitidas, elas continuaram trabalhando de graça pra tentar lançar patches pra resolver os problemas do jogo. Eles conseguiram lançar o patch 1.0 e 1.2 e não conseguiram concluir, melhorar muitas coisas que eles queriam fazer no jogo. O jogo ele tem muito bug, mas ele tem uma legião de fãs até hoje. Eu tô sentindo que você gosta muito desse jogo e tá triste falando essas notícias. Mas eu gosto muito desse jogo. Eu queria uma versão nova dele. Te dói no coração falar sobre isso? Não, porque é aí que vem a parte legal. Até hoje, 2015, tem fãs... Então, Alisson, pode enxugar as lágrimas, eu sinto que tu tá meio choroso aí, cara. Então, mas até hoje tem fãs que continuam lançando jogos. No ano passado lançaram uma das últimas versões, que é a 9 ponto alguma coisa do patch. Né, do patch desses jogos, principalmente russos continuam ainda fazendo isso. Teve um químico que logo no começo, depois de que saiu o jogo, ele fez um patch com instruções dos programadores originais do jogo, e ele lançou um dos primeiros patches que corrigia alguns bugs do jogo. Hoje, dá pra se dizer que ele é um jogo decente? Até mais ou menos começo de 2015. Se eu quiser instalar hoje e instalar todos os patches de correção, o jogo se torna decente? Então, ele é um jogo muito bom pra quem gosta do RPG do Vampiro a Máscara. Não. Tirando o fato sobre como ele é baseado, ou do quem gosta ou não, a minha pergunta é exatamente se ele agora ficou um jogo decente, tecnicamente falando. Isso, ele como standalone, né? Independentemente do que ele é baseado. Independente... Com esses patches, com as correções, com a ajuda dos russos lá, pra você conseguir rodar no Windows 7 pra cima, né? Porque no Windows 8, digamos, e no Windows 10, né? Você tem que fazer algumas gambizinhas, alguns patchzinhos tem que instalar. Ele é um jogo legal, um jogo decente pra quem gosta muito do storyline, assim, de um roteiro. Os bugs grosseiros se foram? Não, tem ainda alguns. Porque é assim, quando eles conseguem corrigir um... Você estridente aqui, ó. Então o jogo ainda não está jogável. Não, jogável ele está. Ele só, tipo, às vezes, assim, pode acontecer de você cair no nada, assim. Que acontece em vários jogos até hoje em dia, né? Sabe? Quando você cai do nada, dá um bug, assim, que falha a... Eu te entendo. Mas dados desde 2007, que ele começou a ser vendido pela Valve até hoje, lá na Steam, né? Ele já vendeu cerca de 430 mil cópias. Aí tá lá a Valvezona lá ganhando dinheirinho agora com um jogo que os fãs
arrumam, os fãs estão arrumando até hoje, a Valve, tipo, tá cagando pro jogo, não lança uma atualização pra ele, e que uma empresa que faliu que desenvolveu. Olha, eu acabo de ter uma ideia, Alice. Por que tu não junta uma galera e ajeita o Duke Nukem Forever? Vai que aí vocês começam a ganhar dinheiro. É, porque ele é muito recente, não dá. Ou ele é inajeitável também. Não, ele é bom pra caralho, eu gostei. É melhor que Metal Gear Solid. Nossa, qual polêmica, cara. Qual polêmica. Alisson é muito polêmico. Alisson, eu senti que você ficou com a voz embargada em alguns momentos, você deu uma titubeada. Seu soluçou. Deu um soluço. E deu pra perceber que você gosta muito desse jogo. É uma pena que isso tenha acontecido, mas é como eu disse, né? A história tem vencedores e tem derrotados. E às vezes a história dos derrotados é mais interessante que a história dos vencedores. E com essa frase bonita que eu tirei de lugar nenhum, eu vou pro próximo jogo que é trazido por mim mesmo. Que é um jogo que tocou muito meu coração. Ele foi lançado recentemente numa versão remasterizada, quando ninguém esperava que isso pudesse acontecer, quando achavam que ele estava morto, enterrado e só sobrevivia no coração dos verdadeiros jogadores, que é o Grim Fandango. Nossa, cara. Toca a musiquinha do Grim Fandango de fundo, cara, que é muito legal. O jogo, ele foi revolucionário, porque ele foi o primeiro adventure em 3D. Todos vocês que estão participando desse cast maravilhoso que é o Fliperama de Boteco, e talvez a maioria de vocês que está nos ouvindo agora, que baixaram a MP3 direto do nosso site, que vocês baixaram através do nosso feed no seu escutador de podcast do Android, do Windows Phone, do iPhone, do iPhone, do iTunes, do Real Player, de onde quer que seja. Eu falei tanta coisa que eu acabei me perdendo no meu pensamento. Alguém me dá uma luz aí? Tu tava falando de onde os ouvintes estão ouvindo o podcast. E tu ia puxar alguma coisa do Grim Fandango. Possivelmente. Essa eu esqueci completamente. Vamos lá, o Grim Fandango... me lembrei. Ele foi revolucionário porque ele foi o primeiro adventure em 3D, enquanto os outros adventures sempre eram em 2D. E ainda digo mais, Alexandre. Ele deu uma revitalizada numa época que o Adventure Point and Click ele já tava caindo no ostracismo, né? Ele estava morto, Marcos Mello. Morto! Porque eu quis ser eufêmico. Pra mim sempre esteve e ainda está. Podia ter sido enterrado lá em Novo México lá. Bem, o Grim Fandango, voltando, ele foi muito aplaudido pela crítica, mas, como ele tá aqui nesse podcast, ele foi um fracasso de vendas. Para vocês terem uma ideia, desde o lançamento dele em 98 até 2013, tem números conflitantes. A LucasArts fala que vendeu entre 100 e 500, que é uma margem de erro tipo Ibope, né? Entre 100 e 500 mil. Enquanto algumas fontes dizem que ele vendeu exatamente 95 mil cópias. De qualquer maneira... Pois é, né? Um número muito baixo de venda. E esse número foi contabilizado até 2003. Quer dizer, de 98 a 2003, ele vendeu somente 95 mil cópias. E aí a gente pode pensar, como é que um jogo desses, um fracasso comercial, um jogo que praticamente enterrou os Adventures 3D, depois dele veio, claro, algum dos da série Ilha dos Macacos, acho que o 4 também, que é em 3D. O Myst também, né? Mas o Myst, ele é Adventure? Ou dá pra considerar o Myst Adventure? Eu acho que dá, mas... Ou de uma outra categoria? Sim, eu acho que dá pra considerar, mas ele tem um estilo diferente de jogabilidade, né? Ele talvez seja um adventure em primeira pessoa? Ele é um adventure em primeira pessoa. Acho que mais isso. É um adventure em primeira pessoa com cenários pré-renderizados. É o maior nome de categoria que existe. Porque o 4, o Uru, ele é em terceira pessoa. Bem, mas o Grim Fandango, eu já contei aqui, vai estar no link no Porsche, que eu não me lembro agora a edição, vai ser uma surpresa pra vocês. Nós falamos sobre ele... no Simulando Simuladores. Foi no Simulando Simuladores, nós falamos sobre o Grim Fandango. Primeiro episódio, cara. Primeiro episódio? Simulando Simuladores é o primeiro episódio, não é? É, o primeiro episódio. Tem o 00 e tem o 01. O 00, o Ameaça da Gloriosa. Que era só a introdução. Isso, introduciamento. E o Simulando Simuladores, a gente fala da minha experiência com o Grim Fandango, que eu conheci ele num CD, eu acho que era da CD Expert, ou revista do CD-ROM, que vinha com o demo. Vinha com o demônio, cara?
Eu joguei esse demo aí. Que vinha com o demo do jogo e que eu me apaixonei, cara, pelo Grim Fandango. Eu achei o jogo fantástico. Eu não sei em que fase o demo começava. Eu lembro que tu tinha que subir no prédio, dar migalha de pão pros pombos, pegava uma chave onde os pombos estavam sentados, depois eu descia as escadas na lateral do prédio. As minhas memórias não passam disso. Eu lembro, você começava dentro do escritório, você podia subir lá em cima, lá que eu não conseguia fazer nada lá em cima, nem dentro do escritório. Nossa, me falava muito. E você descia e tava tendo tipo um carnival embaixo. O festival, né? Só que eu não me lembro se se no demo tu começava dentro do escritório. É bem provável que sim, né? Sim, eu lembro, porque tipo, foi a minha primeira experiência com um jogo desse, que eu também, mesmo CD Expert você comprou, também comprei, eu tinha. E foi aonde eu joguei pela primeira vez e nunca mais eu quis jogar um Adventure na minha vida. Realmente, a jogabilidade dele era bem... Ela envelheceu muito mal, tanto que na versão remasterizada do Play 4 e do PC, eles trocaram os comandos de mouse, de teclado, pelo comando original dos Adventures, que é mouse. E olha só uma curiosidade, sabe quem que eles chamaram um fã que fez uma modificação no jogo original que permitia que você jogasse com o mouse. Eles contrataram essa pessoa e ela foi a responsável por introduzir o controle com mouse no Grim Fandango, pelo menos para a versão para PC, né? Porque não tem mouse na versão do PlayStation 4. Tava vendo aqui que no momento da produção, né, do Grim Fandango, eles cancelaram sequências de outros Adventures que tinham sido muito populares, né? Que é o Sun Max e o Full Throttle, cara. Pra tu ver, ele foi um fracasso comercial realmente. Um jogo aclamado pela crítica, mas esquecido pelos jogadores. E que isso é uma coisa que acontece muito, tipo CDs, filmes que a crítica adora, mas não cai no gosto do público. E o oposto, né? CDs e filmes que lotam estádios e cinemas, mas que a crítica torce o nariz. É a vida, né? É a vida. E eu, depois daquele dia, nunca mais revisitei, mas ficou marcado na minha memória o Grim Fandango. Eu quase comprei numa promoção da Steam, mas estava com poucas URVs na minha conta bancária, então eu tive que elencar outras prioridades para gastar meu suado dinheirinho. Mas quem sabe no futuro, lá por 2020, 2021... Quando eu comprar o Play 4, eu compro o Grim Fandango também. Mas, assim, a que é atribuído ao fracasso do Grim Fandango? O decaimento dos Adventures ou algum outro fator econômico, sei lá, da época? Os Adventures... Concorrência? Os Adventures... Ele foi lançado em 98. 98 foi um ano em que muitos jogos famosos foram lançados, tanto para PC quanto para videogame. Eu diria muitos jogos. Dizem que é o ano mais prolífico assim em termos de grandes lançamentos, né, da história dos videogames. É 97 ou 98 o ano máximo? 98, que saiu Ocarina of Time, saiu Metal Gear Solid, saiu Resident Evil 2, o próprio Grim Fandango. O Grim Fandango já pode dá pra tirar dessa lista dos sucessos, mas é o ano que ele foi lançado. Mas eu acredito, olha só, apesar de ser um fã do jogo, não fui atrás pra saber o motivo de tal desastre comercial, mas eu atribuo isso ao desinteresse pelo tema, pelo estilo Adventure, porque nessa época o pessoal já estava indo para a terceira geração dos jogos de videogame em 3D, o pessoal não estava mais interessado em mecânicas antigas, em rever um estilo remodelado somente. Eles queriam experiências novas. E foi por isso que tantos jogos fizeram sucesso. E ele, apesar de ser um jogo bom, ser um jogo com uma trilha sonora fantástica, com uma dublagem em português inacreditavelmente bem feita, engraçada, e foi mantida a dublagem do jogo original agora para a versão para PC e Play 4. Eu acredito que esse é o motivador, o desinteresse por coisas antigas. Nessa época, depois do lançamento do Play, foi a época da experimentação. Surgiu muita coisa nova. Eu digo mais, cara, eu acho que teve uma migração muito grande de gente que jogava exclusivamente em PC para os consoles nesses anos aí, de 97, 98. Exatamente. Vamos conjecturar aqui. A explosão, o fenômeno PlayStation tirou as pessoas da frente do computador e levou elas para frente da televisão. Muito mais ainda do que na geração Super Nintendo e Mega Drive. Porque o 3D chamava muito a atenção.
E o poder dos videogames, a capacidade deles, fazia com que ideias que antes eram impossíveis de serem implementadas nos videogames da geração passada pudessem ser realmente colocadas em prática agora. Então isso foi um chamariz muito grande e eu colocaria na conta do fracasso do Grim Fandango as novidades do mundo dos videogames. Muito bom. Eu me perdi. A gente tava falando por que ele fracassou, macho. Porque Adventure é ruim. Simples. Então, olha, o Alisson, de repente, até ele é um exemplo do que seria o público geral, talvez, daquela época, né? Ele não curtiu o tipo de jogabilidade que tinha no jogo, né? No Grim Fandango, do Adventure e tal. E, de repente, preferia o estilo plataforma, o estilo de luta que tava dominando, né? Naquela época, de 97, 98. Mas porque, tipo assim, os Adventure, quando começou, não existia coisas assim, mirabolantes, assim, que chamassem muito a atenção. Principalmente de história, né? Então, tipo, o Adventure, ele vinha ali pra suprir o que não existia, e era legal, e depois, na época que tentaram lançar esse jogo, já tinha coisas assim que chamavam muito mais atenção, então, pra que você vai jogar aquele negócio que é do passado, assim, digamos? Pra que você vai usar aquele telefone de rodinha se você pode usar um Nokia? Sim, né? Sim, mas isso é uma polêmica, isso é polêmica, inclusive. Mas o Grim Fandango, pra quem for jogar o jogo mesmo, vê nele algumas influências de jogos como o próprio Resident Evil, né, pelo uso de cenários pré-renderizados, aquela movimentação que não é mais só de clicar com o mouse, embora tenha feito modificações, né, os fãs tenham feito modificações para jogar com o mouse. Mas ainda assim, ele era um jogo muito baseado nessa estrutura muito simples, né, e meio paradinho, não tinha muita ação, né. O que sustentava mesmo o jogo era a questão de diálogos e a própria história complexa, né? Aquele humor. Realmente, né? Agora tu tocou na questão diálogo. Assim como RPGs, os Adventures afastam pessoas que não têm paciência para ler texto. O Adventure e aquele... alguma coisa novel... Visual novel. Visual novel. São dois estilos, assim, que é especificamente para público-alvo mesmo. Tem O visual novel é muito nicho, né, cara? O Adventure também é muito nicho. É mais quem é saudosista e, sei lá, cara, quem gosta, acho que de visual novel também. Porque é um visual novel o Adventure, praticamente, cara. Quase isso. Eu acho que um exemplo que combina muito bem isso, elementos dos gêneros, talvez seja o Phoenix Wright, né? Aqueles joguinhos que tinham pro Nintendo DS. Mas... os Adventures mais recentes, eles têm outros elementos de jogabilidade no gameplay deles, né? Como o próprio Quick Time Event, né? Que tem muito. Eles não são mais puristas, realmente, né? Uhum. Então ficamos por aqui com a nossa primeira parte, ou nosso primeiro jogo, nosso primeiro podcast sobre jogos que faliram por algum motivo, ou empresas que faliram por causa do tal jogo, né? E quem sabe a gente faz uma parte 2 se a publicadora... ajudar, né? Se a gente tiver um incentivo ali, pelo menos uns... Vamos botar a meta de 4 comentários. Vamos fazer um Kickstarter de comentários. Se tiver um Kickstarter pro próximo episódio, pra parte 2 aí, comentando sobre esses jogos, ou até a gente pode até falar só sobre um jogo inteiro, né? Talvez pode até, que nem o Shenmue, por exemplo, seria uma coisa que poderia ser encaixado aqui, mas também seria bom a gente fazer um podcast só sobre Shenmue, né? Olha aí, cara, levante o dedo quem quer um episódio sobre Shenmue. Shenmue seria um episódio maravilhoso. Eu tenho até um especialista pra convidar pra falar sobre ele. Eu também tenho o meu brother lá, como é que é o nome do cara que fez o jogo? O Tio da Suzuki. Tio da Suzuki. Tem até o meu brother, meu chegado, o Yu Suzuki, mais conhecido aqui como Tio da Suzuki. Ele falou que se a gente for fazer um episódio, talvez ele participe, vai depender da agenda dele. Vai depender do Kickstarter. Vai depender do Kickstarter, ele falou. Então, ficamos por aqui até semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, ou não. Vai depender do Kickstarter. Falou então, gente, foi um prazer ser o rosteiro dessa noite.